Boa tarde. Vamos falar hoje de um assunto muito pouco explorado, na educação básica, que é a saúde do trabalhador. Tá? Então, eu não sei se vocês têm outras aulas a respeito disso, ou tiveram. Não? Pois é, mas é uma publicação, essa questão da saúde do trabalhador, por conta dos atestados, dos laudos, do que a gente tem que preencher, se o trabalhador se acidenta no trabalho, que tipo de obrigação a gente tem que ter com ele ou não. Então, enfim, não é tão difícil como parece. Tá? O mais importante da gente entender é que, como médico da assistência, a gente tem que fazer o que nos compete e o restante tem que deixar para o período do INSS. Tá? O mais importante é não escrever além do que você está vendo ou do que você tem provas. Porque senão todas essas provas vão ser usadas contra você. Todas, incluídas do mundo. Então, é você entender que você vai fazer até onde está. Né? Você não vai querer bancar um monte que vai ajudar e vai fazer mais, porque senão vem processo do CRM, vem processo do fórum, é um monte de coisa. A gente, como médico, é meio que incapaz de fazer. Né? A parte jurídica, a parte do direito, eles têm uma sessão específica para a gente. Tá? Então, tem que estar na linha o tempo inteiro. Né? Então, assim, o que é importante para vocês hoje? Entender quais são os principais riscos ocupacionais e as preocupações que os usuários têm que ter de acordo com o trabalho de cada um, identificar o que é acidente de trabalho, o que é doença de trabalho, né? E a tal da CAT, não sei se vocês já ouviram falar, que é a complicação do acidente de trabalho, vocês já ouviram falar dessa CAT? Pois é, essa CAT, ela é um documento de uma ficha de notificação que fica nas unidades de saúde distribuída, e a gente vai falar um pouquinho dela, de como é que a gente preenche, quais são as nossas obrigações, o que a gente deve fazer, e algumas provas da SURS já caíram sobre, e o índice de erro foi altíssimo, pessoal, sobre esse assunto, né? E entender como é que fica sendo a ocupacional caso venha algum paciente desse sentido para falar com a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o trabalhador. Vou repetir. O que vocês acham? O que é o trabalhador? É o quê? Quem é trabalhador? E aí? Quem acha que é o quê? Definição de trabalhador. Porque não adianta de nada, né, a gente falar de trabalhador sem saber quem é essa criatura, né? Então, tipo, vocês estão entrando no internado, vocês são trabalhadores? Não? Se vocês forem um bolsista de CNPq, vocês são trabalhadores? Por quê? Vinculado a quê? Internado também está vinculado? Vínculo dos trabalhos, CNPq é trabalho? Pronto, então é isso. Toda pessoa que recebe um salário, tá? E que esse salário seja em benefício próprio, sustento de uma família, independente se ele for autônomo, contratado, concursado, ele é considerado, então, um trabalhador. Então, toda pessoa que exerce uma atividade, sustento próprio da família ou não, independente de ter carteira assinada ou não, inclusive no trabalho familiar. Ou seja, acontece muito na atenção básica, a pessoa fala assim, não, eu vou trabalhar e deixo meu filho com a minha mãe. E no final do mês eu dou um dinheiro para minha mãe. Essa mãe, ela consta como trabalhadora. Tá? Todo mundo que recebe um salário, seja ele qual for, é considerado trabalhador. Por isso que bolsa, CNPq é um trabalho. Internado já não é escravidão. Então, a gente tem que entender isso porque as pessoas que têm carteira assinada, elas estão contribuindo para o INSS. Então, elas têm direito a uma aposentadoria. Né? Os autônomos que pagam a carteira também têm direito. Mas vamos supor um ambulante que está na praia vendendo sanduíche. Ele é considerado trabalhador? É. Mas ele tem direito à aposentadoria do INSS? Não. Né? Não adianta nem entrar na perícia para isso. A mesma coisa um paciente que se machuca. Se ele é um paciente que se machucou durante o trabalho, esse trabalho dele não tem carteira assinada, ele vai ganhar um benefício
benefício, mas ele não vai receber o quantitativo do BNS paga referente ao salário. Então, isso vocês têm que ter bastante clareza quando a gente fala de saúde do trabalhador, tá? Qual a importância, então, da saúde do trabalhador para a gente que está lá no SUS? Primeiro, que a gente depende de trabalho para tudo, né? A gente só viaja se tiver trabalho, a gente só compra comida. Com a nossa vida, vocês vão perceber depois que vocês se formarem, que praticamente 70% do nosso dia vai ser de trabalho, né? Então, se 70% do nosso dia, da maioria da população é trabalho, a gente entende o quanto o trabalho está envolvido na vida daquela pessoa, né? Existem adoecimentos específicos de determinado tipo de trabalho, então é bom a gente entender quais são. Então, existem certas doenças de pele, existem certas doenças pulmonares que são específicas do trabalho que aquela pessoa está exercendo. Isso facilita, né? Facilita para que na hora que a gente veja, a gente identifique que é por conta do trabalho, né? Existem trabalhos que agravam determinadas doenças também, por isso é tão importante saber que tipo de trabalho a pessoa está organizando. E a saúde do trabalhador é uma das atribuições do SUS, né? Então, no médico de família, a gente tem que ter um embasamento sobre isso, embora a maioria não tenha. Se você realmente é médico de família, a gente tem um embasamento, existem especificações, especializações voltadas para isso. Mas se você se forma e vai direto trabalhar na unidade de saúde, ou do interior, ou contratado, você praticamente está nulo com relação a isso. E aí eu já vi muito médico recém-formado tendo que responder a processo, tendo que responder a um monte de coisa, porque vocês são novinhos, vocês acreditam um olhar no outro, e aí quando vem um processo com um ano de formado. Eu tenho muito cuidado, principalmente com relação ao SUS, principalmente com relação aos pacientes do SUS, porque só o que existe é advogado está ali na portinha da cadeia, né? Ou está na portinha do INSS para poder dar o golpe que o médico pode ter feito. Então, se forem trabalhar em unidade de saúde, sem serem médicos de saúde, tenham muito cuidado, tá bom? Então, é importante para que o saúde do trabalhador? A gente integrar o que é prevenção, né, do que é tratamento. Então, se tem um paciente que trabalha de empregada doméstica, de diarista, poxa, o que eu tenho que falar com ela? E ela já está na base dos 40 e poucos anos. Tem que falar, olha, o negócio é o seguinte, seu trabalho é puxado, é importante que você faça uma atividade física, porque você está muito novo, então arrasta a cadeira, arrasta o fogão, arrasta a mesa. Se a sua musculatura não estiver em dia, você vai começar a ter artrose, lomose, né, todas as oses que a gente conhece, né? Então, a gente tem que preventivamente já estar falando o que a pessoa está fazendo. É igual o fisiculturista, ele não chega lá de uma hora para outra, ele levanta aquele monte de peso. Ele trabalha o corpo para aquilo. Aí o que a diarista faz? Passa um dia comendo pão, arrastando o sofá, no dia seguinte, na outra casa, faz a mesma coisa. Aí no terceiro dia, ela vai com saúde curta desse tamanho, tendo comido carboidrato o dia inteiro, correndo de novo o corpo, porque arrastou móveis o dia inteiro. Qual foi o acontecimento da musculatura dela? Nenhum. Né? Então a gente tem que ter ideia do que está acontecendo, né? A gente tem que articular o que faz com as políticas públicas que existem para que a gente consiga ter um pouco de cuidado resolutivo de qualidade, porque isso não é balela. Senão o que a gente fala entra pela boca, entra pelos ouvidos e sai pela boca, e a gente sabe. A gente mesmo não acredita no que a gente está falando, né? Os principais fatores de risco com relação aos trabalhadores são os principais, são os físicos, são os objetos que caem, poeira, líquidos que caem, né? Substâncias químicas e a organização do trabalho. Esse então é um dos maiores que tem. Essa era da síndrome de Burnout. Lembra que na aula passada a gente falou de organização da agenda? A organização da agenda faz com que a gente não tenha isso. Então, você conseguir organizar seu tempo, você conseguir administrar o que você faz, né, é algo importantíssimo para a sua saúde mental. Porque vocês todos aqui não são máquinas, são seres humanos. Vocês todos aqui têm e terão construído, né? Saíram do pai e da mãe e vão construir de vocês. Vocês não querem chegar em casa e jogar todas as frustrações, traumas e raivas nos filhos e na família de vocês. A ideia é essa, né? Parece linda, né? Mas é para fazer. Desde que você realmente se sente isso, porque senão o mundo te envolve, tá? Então, organizar a sua agenda leva a isso. E hoje em dia é só o que a gente tem. Cobra bem,
principalmente em medicina, né? Nós nos subimos, não quer saber quanto de ganho, onde é que está, o que está fazendo, quando foi cabelo a clínica, viajou para onde, viajou para o quê, entendeu? Então, assim, principalmente vocês médicos, depois que vocês se formarem, vocês vão ver que vocês vão ter dois perfis no Instagram. O perfil privado e o perfil realmente para poder vender a imagem como médico, tá? Porque senão, todo mundo vai stalkear vocês, né? E aí a vida de vocês vai virar um demônio. Então, vocês têm que ter muita organização nessa parte, principalmente do trabalho, tá? E tem que também conhecer e reconhecer que o direito do trabalhador está dos dois lados. O paciente que está indo ao trabalhador precisa quem é, né? Você tem que estar resguardado dos seus direitos. Por exemplo, o paciente que chega no consultório te ofendendo, te xingando, batendo a mão na mesa, você é obrigado a atender esse paciente? O que vocês acham? Sim ou não? Não? De jeito nenhum. Se for uma urgência. Se você for o único médico daquele lugar, o único, você é triste, você tem que ser o único. E aquele paciente tem que estar com risco de alguma coisa, ou numa urgência, ou um risco iminente de vida. Aí sim você é obrigado a atendê-lo, mesmo que ele te xingue de tudo que xingue. Mas se você não for o único, tá? E se ele não estiver em risco, você pode se negar a atender. Inclusive, você já pode até deixar esclarecido. Da mesma forma que o paciente escolhe o médico também pode escolher o paciente. Você pode chegar na sua agenda para a secretária e falar assim, olha, fulano de tal, exclua. Nunca mais eu quero atender essa pessoa. Mesmo que você esteja na atenção básica, você pode fazer isso. A não ser que essa pessoa chegue na urgência. Mas se não for assim, agendar a consulta, programar atendimento, você pode especificar, tá? Isso está dentro do direito, também somos trabalhadores, tá? Então, os riscos do trabalho. Então, os riscos físicos, a gente tem principalmente ruído, né? Que pode, pelas máquinas, insônia, estresse, né? Surdez, as temperaturas extremas que dão desidratação, cãibra, iluminação, que vão dar problemas de visão, ruído ocular, radiação, que é câncer de pele, então, fatores físicos, fatores químicos, fatores mecânicos, fatores biológicos e fatores psicossociais, que é a história das jornadas de trabalho excessivas. Por isso que até vocês, mesmo estudantes, vocês têm um dia é um turno de PA. É um turno, né? Pronto. Na minha época nem existia isso. O PA tem prova? Ah, no outro dia, filha. Não tem. Outro dia. No meu nem nunca existia isso. No meu as aulas começavam lá, só tinha o UFC, as aulas começavam 7h em ponto, tá? Lá na caixa da Eva, lá no Embosse, né? 7h o professor trancava a porta, tá? O microfone era para cento e tantos alunos, só que o microfone era desse jeito, e a gente não tinha computador. Era um carretel de slides e ia passando no retroprojetor. Então, assim, era zero tempo. Hora de almoço não tinha, porque tinha aula até meio-dia, e meio-dia e meia já tinha uma aula. E é assim. E aí, o que aconteceu? Como nós nos formamos meio piradinhos, né? A gente começou a dar qualidade de educação a vocês, porque foi a turma da nossa geração que começou a mudar o currículo e a grade de ensino de vocês, né? Porque como é que vai se formar gente mais doida do que os que vão se tratar, né? Então, pensem muito nisso, tá? Então, o que mais a gente vai perceber são os princípios sociais, é só o que tem. Isso vai representar em doenças gástricas, depressão, sofrimento, né? Enfim, todo tipo de trabalho gera isso, tá? Por conta disso, existe um médico chamado Schilling, que ele qualificou as doenças em 3 categorias, tá? Quando o trabalho, ele causa a doença, então, por exemplo, intoxicação por chumbo, vai gerar uma doença específica. Intoxicação por silicose, intoxicação por asbesto. Então, é bom. Trabalhando com isso, 90% das pessoas que não estiverem protegidas
tipo de doença contribui com alguma que a pessoa já tem. E existe um trabalho que vai ser agravante. Então, por exemplo, asma, bronquite, vamos supor, uma empregada doméstica, uma bibliotecária que tem que limpar os livros da biblioteca, e ela já é asmática. Então, essa asma dela, ela vai ser piorada pelo trabalho que ela faz, tá? Então, é um trabalho que vai agravar a doença que o paciente já tem. Isso é bom para você poder entender qual é a relação do trabalho com a doença, né? Quais são as ações da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora na atenção à saúde? O que a gente tem que fazer? Então, primeiro, a gente tem que saber do que o povo trabalha na nossa área. Lá no centro de visão, são pescadores, tem muitos comerciantes, profissionais do sexo, né? É mais ou menos isso que está acontecendo lá no centro de visão. Tem que entender desses trabalhos para eu poder atender o paciente com queixas específicas a isso, né? Então, com isso, eu vou identificar essa população trabalhadora e o perfil socioeconômico dela. Tem carteira assinada, não tem? E com isso, eu vou poder identificar os riscos e os impactos que esse tipo de trabalho pode exercer nessas pessoas, né? Inclusive, orientar os agentes de saúde a, às vezes, irem nessa empresa, nessa fábrica, para poder ver se realmente estão aplicando as políticas de proteção de saúde desse trabalhador. Com isso, a gente começa a ver o que tem também de rede de apoio que possa nos ajudar na unidade de saúde. E aí a gente começa a identificar quem está mais vulnerável e quem vai ter maior probabilidade de ter alguma doença. Por exemplo, lá tem muito profissional do sexo. Então a gente já teria o programa do PrEP na unidade de saúde. Porque a gente sabe da vulnerabilidade para eles contraírem o HIV, né? Então já existe isso na educação. Identificar a relação do trabalho com o trabalhador, né? Porque todo mundo hoje em dia, como o povo fala lá no posto, quer se encostar, né? Doutor, eu vim pegar uma deixada para poder me encostar. Todo mundo quer dar uma encostadinha. E aí a gente tem que ter uma ideia se realmente isso vai dar certo ou não vai, se realmente a pessoa está com características importantes que sedimentem essa encostada, né? Notificar o que for agravo compulsório e incorporar tudo que a gente sabe da saúde do trabalhador no nosso dia a dia. Então, quando for trabalhar em unidade de saúde, você tem que ter incorporado isso, porque o tempo inteiro vão aparecer pacientes com relação a isso. Inclusive, hoje, o presidente não pode me ligar, não vai vir para causa desse americano. Doutor, é porque a paciente acabei fazendo um laudo e não um atestado, né? Estava certo dessa mesmo? Para vocês verem como o tempo inteiro vai aparecer isso de cara na mesa de vocês, tá? Para isso a gente vai fazer uma escuta qualificada. O que é escuta qualificada? É a gente pegar os pormenores, é você olhar a pessoa como um todo, lembra da medicina médico, da pessoa, tem que olhar como um todo, né? Olhar se ela é higiênica, olhar as unhas, olhar a roupa que está usando, olhar a forma como fala, se é acompanhado ou não tem, ou não, se é analfabeto, ou se é analfabeto mercado completo, né? Então, não só perceber a comunicação verbal, como a comunicação não verbal, isso é super qualificado. Porque se vocês taparem tudo e só ficarem no ouvido, vocês vão cair em impacto em todo mundo, tá? Qualquer pessoa vai chegar numa unidade de saúde e vai acabar com vocês, se vocês ficarem só na escuta. Então, a escuta qualificada é olhar o todo, como veio, né? Veio a perna, veio, tem bolsa, não tem higiene, não tem, com os filhos, entendeu? A forma como fala, tudo isso vai ser importante para vocês, tá? Então vamos lá. Uma pessoa que chega com uma doença e dor na hora, e é uma mulher, pode ter relação com o trabalho. Vamos colocar na caixa do supermercado, fica muito tempo sentada e não consegue ter tempo para se levantar e fazer xixi. Então, às vezes, essas infecções urinárias recorrentes estão relacionadas ao trabalho dela. Então, é importante a gente perguntar. E é importante a gente tentar entender, né, se tem relação com o trabalho ou não. Quando eu falei da gente de apoio, esses de apoio estão aí. Então, aromaterapia, artesanato, biodança, constelação familiar, tudo isso existe nas atividades da atenção básica. Não é todo posto que tem isso, tá? Mas isso existe tanto vinculado como rede de apoio nas regionais, como existe vinculado em outras regionais. E aí você pode encaminhar. Então, a constelação familiar tem na unidade de saúde tal, lá no regional tem.
que é acidente de trabalho? Isso aí é importante. Acidente de trabalho tem que ser um evento súbito, agudo, que ocorreu no exercício da atividade laboral, tá? Que pode causar um dano de perda de tempo, dano material ou uma lesão. Se você perder tempo, você já é considerado um acidente de trabalho. Pode provocar uma lesão corporal ou não. Mesmo que não provoque lesão corporal, também vai ser considerado acidente de trabalho, tá? Que causa direta ou indiretamente a perda, redução, piora da característica física daquela pessoa. Pode acontecer em qualquer situação em que o trabalhador esteja a serviço da empresa, agindo em seu interesse. Então vamos lá. Eu trabalho como vendedora da Avon, tá? Representante. Eu tenho que ir lá para Buriti para poder vender os meus negócios da Avon. E aí é no dia de semana. Durante eu indo para lá, ou voltando, se o meu carro bater, é acidente de trabalho? Mas vamos supor que eu tenho 8 horas de trabalho. Eu tenho 8 horas de trabalho. Eu estou viajando de madrugada. É acidente de trabalho? É. Por quê? Eu tenho 8 horas de trabalho, mas eu não trabalho viajando também, então a viagem conta como parte do meu trabalho. Então eu não chego lá. Não conta. Tá? Então é acidente de trabalho. Vamos supor que eu aqui agora com vocês vai ter um intervalo, igual como teve da outra vez. Tem um intervalo para depois ter a outra aula. Aí no intervalo, eu vou lá para a lanchonete que é do outro lado da rua, que é fora das dependências e artistas. Mas eu vou lá depois do lado de lá, vou comer uma coxinha, levo o escorregão e tá com a cabeça no chão. É acidente de trabalho? É ou não é? Intervalo e fora da faculdade. É ou não é? Porque está dentro do meu tempo de trabalho. Independente se é tempo de lanche, independente se é dentro ou fora da faculdade, tá? Mesmo que eu esteja na calçada da faculdade, do outro lado da rua, se for durante o meu período de trabalho, é acidente de trabalho, tá? Vamos lá. Entra uma professora aqui, aí a gente começa a discutir, daqui a pouco dá um quebra-pau, aí ela me empurra dessa escada aqui e eu taco a cara no chão. É acidente de trabalho? Mas foi ela que fez. Acidente de trabalho. Entendeu? Então, mesmo que seja briga, tá? Mesmo que outro trabalhador faça isso com você, quer dizer, o próprio empregador, ele não tem nada a ver com aquilo. Mas é considerado acidente de trabalho, tá? Não é registro em prova nenhuma, tá? E cai o tempo inteiro essas besteiras. Principalmente essas que eu falei, de um brigando com o outro, na hora do lanche que você vai e volta, tá? E do trajeto, sendo que você trabalha vendendo alguma coisa. Aí agora para complicar o tá? O pessoal do Uber, iFood, tudo, como é que fica a situação? O tempo inteiro acidente de trabalho. Ah, mas tem a responsabilidade, sim. Uai, no Uber não é iFood. Mas não tem gente que trabalha nisso. Mais rápido, tem que pagar. Eles têm uma indenizaçãozinha. Não precisa ter vínculo para não ter trabalhador. Se ele tem salário. Mas não tem salário. Ele não tem salário? É comissão. Então, mas não é comissão? Mas a comissão vem para onde? Do iFood. Então, vai iFood. Mas o vínculo que eu estou dizendo assim, quando o iFood ele paga aquele trabalhador, ele já paga um percentual já contando com isso, entendeu? Já contando com o seguro de trabalho. Porque sempre que você é contratado por uma empresa, alguma coisa ela tem que estar segurando. Mas não existe contrato fora. Não precisa ter contrato. Mas é aquela empresa que te paga. Da onde está vindo aquele dinheiro? Do Zé Maria das Graças. É do Zé Maria que você tem que cobrar. Só que nesses assim, o recebimento que ele ganha já descontado como se fosse segurado. Como se ele já fosse segurado. Por isso que ele sempre perguntando, ele ganha um pouquinho. Porque a empresa, o iFood, todas essas, ele já tem como se tivesse segurado, assim, já entendendo como se ele já tivesse caído ou vai cair alguma vez, entendeu? Mas todos não ficam trabalho escravo. Entendeu? Senão vira trabalho escravo. Não pode. Se você recebe um salário, você tem que estar vinculado com ele. O problema da discussão desse tipo de trabalho hoje é porque não tem horas para trabalhar 24 horas. Pode, Não, mas aí o que acontece? Quando você não tem vínculo, aí é problema seu. O trabalho, se você trabalha 24 horas, 12 horas, é problema seu. Entendeu? Mas se você se acidentar,
o seu salário já é o cantinho que você recebe no percentual daquela compra, já é daquele cantinho, e ali já está o seu seguro. Entendeu? Então, vamos supor que a corrida deu R$10, e ele só vai receber 3. Esses R$3 que ele recebe, já na hora do iFood, já é explicado como se ali já estivesse segurado. Entendeu? Porque senão é mais caro. Se fosse todo o iFood, ele não recebesse quase nada. Ele sempre coloca alguma coisa para justificar que você está segurado. Sempre. Sempre vai ter isso. Vamos supor agora, por exemplo, eu moro 2 quarteirões daqui, tá? E aí eu estou vindo aqui para Vistos. E eu bato carro. É acidente de trabalho? É acidente de trajeto. Agora, vamos supor que eu moro aqui a 2 quarteirões mesmo. Só que vamos supor que eu estou vindo lá de Messejana para cá. Porque eu moro aqui no Cocó. E eu estou vindo de lá. Estou vindo do plantão. Do plantão eu estou vindo direto para Cristo. É acidente de trabalho? Por quê? Não. Porque é trajeto casa-trabalho. Não, mas aí diz o quê? Por exemplo, se eu... É tanto vida quanto volta, tá? Mas eu parei aqui. Não está em casa. Acidente de trajeto é da casa para o trabalho, ou do trabalho para casa. Então, por exemplo, se eu sair daqui, eu parar na academia, e depois da academia eu bater o carro, azar o meu. Entendeu? Então, o trajeto tem que ser muito importante isso. Agora, vamos supor que também, por exemplo, eu moro aqui no Cocó, tudo bem. Mas aí, eu estou no trajeto, eu não parei em canto nenhum, né? Mas eu bati o carro lá na Vajota. Mas eu moro aqui. E aí? Também não conta, tá? Porque é um trajeto muito longo para onde seria a minha moradia. Tá dentro? Sim. Depende, porque assim, eu tenho que colocar a prefeitura. Porque você é contratado pela prefeitura, entendeu? É prefeitura é outra coisa, é um negócio mais amplo. Porque a prefeitura tem deslocamentos, tem visita, entendeu? Às vezes você vai pegar nas localidades. Então, se você vai trabalhar no município de Itapipoca, durante o trajeto Fortaleza e Itapipoca, você está coberto. Entendeu? Chegando em Fortaleza, chegando em Itapipoca, nas localidades. Dentro, está coberto. Você chegou em Itapipoca, bateu o carro, foi para casa da tia, da avó, eu acho que pode, vale. Entendeu? Acho que não tem problema não, tá? Porque você tem que chegar naquele local ali, naquele local da sua casa. Diferente de quem mora no próprio município, e aí não é local para local, é lugar para lugar. É endereço para endereço, tá? Então, é complicado isso, tá? Mas vocês têm que bater o pé com relação a isso, tá? Acidente de trabalho fatal, o que é importante? Por isso tem a história da CAT. Ele vai ser acidente fatal, se ele acontecer imediatamente ou até 12 horas após a ocorrência. Então, se for um acidente fatal, que é 12 horas após a ocorrência, a empresa paga uma fortuna para a família. Então, o que acontece? A empresa, tá? Ela quer protelar esse preenchimento da taxa. Porque se passar de 12 horas, não é desculpa da empresa. Entendeu? Então, quando o paciente chega, o ideal é que essa caixa seja logo preenchida. Tá? Que a empresa vai deixar aquilo ali rolando. Outra coisa, quem é que pode preencher essa caixa? Só o médico do trabalho? Quem pode? Não. Qualquer profissional médico. Porque tem uma especificação lá embaixo, que é específica do médico. E essa partezinha do médico, vou mostrar para vocês, qualquer médico pode preencher. Tá? E as outras partes, qualquer pessoa pode preencher. A identificação, onde caiu, como caiu, de que forma caiu. Se você preencher essa parte e você não estava lá,
carteira de identidade. Ele funciona como uma carteira de motorista, ele é um documento. Você vai estar falsificando. Se você disser que ele caiu de uma corda e vai ver o cara caiu, foi num banho, de outra coisa, a falsificação foi sua. Ah, mas saiu da boca do paciente. Ah, é prova. Minha prova está escrita de cocaína. Entenderam como é pesado? Então, só preenche uma parte que é definida por médicos. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Acidente de trabalho com mutilação, que vai resultar em internação hospitalar, normalmente o médico hospital que vai preencher. Acidente de trabalho com criança e adolescente é sempre causa de você fazer preencher a caixa obrigatoriamente e você tem que relatar ao Ministério da Saúde. Você relata a condenação vai relatar ao Ministério da Saúde, que é a parte de 18 trabalho infantil. A não ser que seja o menor trabalhador. Aí o menor trabalhador está segurado pelo Ministério da Educação, aí não tem problema, tá? Tirando isso, é acidente grave de trabalho, tá? Então, acidente grave de trabalho é sempre abaixo de 18 anos e obrigatoriamente a gente tem que notificar. Sem criança é um acidente grave, a não ser que seja, eu falei para vocês, o menor infrator. Existe um acidente típico, né? Um acidente típico, eu estou aqui escorregar, pronto, é típico. Agora, aquele acidente lá na padaria comprando a coxinha é atípico, né? Porque eu não estou lá dentro do meu local de trabalho. Então, se eu estiver no local de trabalho, é acidente típico, tá? Acidente de trajeto, que eu falei para vocês, da residência para o local de trabalho, independente do meio de locomoção. Então, indo a jumento. Aí o jumento vai e o jumento morre. Ok, tudo bem, você foi o jumento, vai ser segurado do mesmo jeito. Né? Ah, eu estou de bicicleta e eu estou indo numa autovia, mas eu estou de bicicleta. Tudo bem, não é para estar de bicicleta, mas vai ser segurado, tá certo? Então, existem algumas doenças relacionadas, né? Mas doenças musculares, aliás, famosas, as lesões do esforço repetitivo e as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho também. Então, essas doenças requerem normalmente uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas para poder ajudar na recuperação desses pacientes, né? Normalmente, os pacientes têm dor na parte superior, né? No superior, por exemplo, vocês sentados o tempo inteiro, não são trabalhadores, são escravos, vão chegar internados, uma foliculite, não presta, né? Mas uma dor tremenda nas costas, um bumbum todo ficando sentados, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. Então, existe tratamento, medicação, fisioterapia, né? E a gente tem que orientar a prevenção desses acidentes. As doenças de pé são as piores que tem para a gente poder. Quando falam de doenças relacionadas ao trabalho, sempre marquem que as de pele são as de mais difícil diagnóstico, tá? Porque às vezes a doença que o paciente está tendo está relacionada em casa e não no trabalho. Vamos supor que é uma doméstica que lava a louça. Tá, ok. Ela tem alergia ao detergente. Tá, ok. Na casa dela não tem uma louça. Ela lava a louça também a vida inteira. Então, como é que você vai relacionar que foi o detergente da patroa que ocasionou a doença de pele? Então, fica sempre mais complicado. Poeira, você tem que pôr na rua. Né? Então, as dermatites de contato, as atopias, né? É sempre muito difícil a gente diagnosticar a doença de pele relacionada ao trabalho, tá? Então, a gente tem que investigar os alérgenos, só que os alérgenos também, quando a gente faz existem dois tipos de exames de pele que a gente faz, vocês sabem quais são os dois? O PET e o PIN. Então, o PET serve para quê? O PIN é para aqueles que são as alergias que envolvem a cadeia imediata, tá? Que você tem que fazer, por exemplo, eu não sei se eu tenho alergia à casca de abelha, ou a caranguejo, ou a camarão. É aqueles que quando você tem alergia, você já vai direto para o medula de glote, você já fica logo cheio de urticária. Então, ele é feito o braço com o alérgeno, né? E aí a gente vê em concentrações pequenas se vai desenvolver ou não alergia a alguma coisa. Então, é quando a gente vai fazer, não só alimentação, pode ser contato também, mas é aquelas alergias imediatas, tá? Já o PET teste, ou o teste nas costas, pode ser relacionado ao trabalho, né? Também, dentro do trabalho a gente faz mais o PET teste. Para quê? Para saber se tem algum alérgeno que pode ser
ocasione essa alergia do paciente. Porque esse segundo tipo de alergia, você pode ter, não manifestar sintomas, depois de 2 semanas manifesta, aí você descobre o que foi. E depois leva mais tempo ainda para ele sensibilizar. Então a gente faz um PET teste para isso. Tá? Mas mesmo assim, hoje em dia ainda é muito pouco usado. Hoje em dia já é muito pouco usado. Transtornos mentais, né, que a gente tem, então tem depressão, burnout, a gente tem ansiedade, transtorno de ansiedade, TAG, né? Então existem inúmeros fatores laborais que podem ocasionar os transtornos mentais ou psicológicos. Também é muito difícil. Precisa de laudo do psicólogo, precisa de laudo do psiquiatra, né? E aí vamos supor que chegou um paciente desse estado mental. Chegou para vocês dizendo que quer se encoxar. Porque não está aguentando o trabalho, porque não aguenta mais, está cansado, chega no trabalho e chora, e se sente mal, e toda vez que chega no trabalho vomita, e quando vê as pessoas têm taquicardia. O que você sabe? E aí, como é que eu laudo uma pessoa dessa? Não sei fazer, o médico tudo errado. Muita gente faz isso. É assim? Vou ensinar para vocês a forma correta, clássica, que qualquer tipo de médico, seja cirurgião, seja radiologista, seja o que for, ele pode fazer. Você só vai escrever o que a pessoa está falando e declaração dela. Vamos supor, declaro que Maria José está referindo que se encontra cansada, ansiosa, quando chega ao trabalho, tem dificuldade de se concentrar, segundo o que a mesma fala. Ou seja, a gente jogou a batata para ela. Ela que vai no INSS provar aquilo que ela está dizendo. Passou de ser meu. Tá? E se eu disser, fulana de tal, tem isso, e precisa se ausentar do trabalho, quem vai me provar? Sou eu. E aí o que vai acontecer? O médico do trabalho vai negar. Aí o médico do trabalho vai negar, sabe que o paciente vai chegar? Doutora, você está sendo chamada no fórum para responder o processo com calúnia, infâmia, injúria. Porque a senhora me prometeu uma coisa e não cumpriu. A senhora disse que eu tinha isso, o médico do trabalho disse que eu não tinha. A senhora mentiu, agora o processo é seu. Então acontece isso o tempo todo, tá? Então, tudo que acontecer de atestado, ou seja lá o que for, vocês não coloquem o que estão vendo. Empregada doméstica, eu quero trabalhar, eu quero me aposentar, ou eu quero ficar um tempo parado, dá atestado em 6 meses, aí você coloca. Fulana de tal, refere a traumatia, joelhos, dificuldade laborativa, refere que acontece isso há 30 dias, há 6 meses, referindo estar incapacitado para o trabalho. Tchau, beleza. Você falou isso. Entendeu? Não digam nunca não. Porque se vocês disserem não faça o teste do trabalhador, ou você leva um murro, às vezes acontece, né? Ou leva um murro, ou você leva um xingamento do paciente, porque você é incompetente, incapaz, imbecil, paga o seu salário, você está tentando de mim, você está tentando de pobre, você está se governo não presta, não sei o quê, só forma médico, e por aí vai. Então, se disser não, já é. E se disser o sim, do jeito que o paciente quer, processo. Então, sejam honestos. Se tiver um laudo de alguma coisa, você coloca o laudo. Segundo o laudo do psiquiatra em tal ano, tal, foi visto o diagnóstico disso. Entendeu? Anexa, não lê. Tá? Porque senão vocês vão ser processados o tempo inteiro. Já falei para vocês, tem 24 anos de formado, nunca tive um processo. Nada. Meus colegas têm processo até se chega. Tem gente que já mudou a SRE por conta de besteiras, abobalhamentos reais. Tipo, deixar o carimbo na mesa, sair para almoçar e deixar os internos para carimbar. Aí carimbou. Aí esse atestado foi bater lá na fábrica São Luís, lá de biscoito. Aí foi bater na fábrica, esse paciente já tinha 500 mil atestados na empresa. Aí a empresa volta. Aqui, doutor falando de tal, cadê? Atendeu o ciclano.
Cadê o prontuário? Quem foi que atendeu? Aí o médico, onde é que estava? Em casa, almoçando. Uai, quem foi que atendeu? O interno. Reformado. Que carimbou. O seu carinho. Pronto, ferrou. Tchau, certo. Simples assim. Entendeu? Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso, né? Outra coisa também que acontece demais, isso aconteceu do meu lado, uma médica que trabalhava comigo, tá? Funcionário da unidade de saúde, querendo atestado. Ô, doutor, passa atestado pro meu filho teve dor de barriga hoje, não pode trabalhar, mas ele não pode ir pro posto. Funcionário do posto, técnico de enfermagem, né? Ou então parente de vocês, uma tia, uma prima, uma cunhada, ou sei lá o quê. Aí dá atestado, aí vai 3 dias, não estou conseguindo trabalhar, não sei o quê, aí você vai e dá o atestado. Nesse caso, deu atestado pro cara. O cara, naquele dia, tinha que estar no fórum por conta da pensão alimentícia. Vou colocar o atestado, eu vou isento. Só que os parentes da mulher viram ele andando na praia. Aí tiraram foto, mandaram para o advogado. Aí a médica foi processada. Como é que você dá atestado? O cara está andando na praia. Entendeu? Olha só, isso é tudo medicina do trabalho. Então, assim, é por isso que nos Estados Unidos todo mundo é assim, ó. Você assina milhões de papéis para se respaldar. A gente trata muito longe dos Estados Unidos. Anos-luz. Então, a gente mesmo tem que se prevenir, se precaver dessas coisas. Porque tudo que a gente faz da nossa boca, ainda mais agora que muito nome aí, está sendo julgado e condenado. Tá? Isso que eu falei a história do Instagram, de vocês separarem no privado do que é público, né? Às vezes vocês estão numa praia, numa festa, sei lá onde, fazendo o quê? Ah, mas olha o que o doutor fulano de tal está fazendo. Não sei o que você sabe. Entendeu? É só o que acontece, tá? Então, 2 doenças que sempre caem na prova. Quem que cai na prova essas 2 doenças das veias aéreas? A pneumoconiose e a silicose. Então, silicose. Você tem pessoas que trabalham em rocha, em barragem, construção de túnel, né? Elas são doenças evitáveis, a silicose, mas é irreversível. Então, ela não tem tratamento específico. O paciente para naquele lugar que está, mas ele não vai melhorar, tá bom? Então, a característica de prejuízo respiratório que ele teve não vai voltar a ficar melhor. A mesma coisa a pneumoconiose, tá? Você vai ter a inalação da poeira, e aí você vai ter a fibrinogênica e a não fibrinogênica. A mesma coisa que a silicose. Ela não vai, como são doenças de depósito, elas vão prejudicar o pulmão até aquele nível ali, tá? A mesma coisa está relacionada também a pacientes que estão em construção civil, e aí a furadeira, a brincadeira, vem aquela poeira do cimento para eles. A gente tem a PAI, que a gente chama, que é a perda auditiva induzida por ruído. Ela é uma diminuição gradual, você está em vermelho, então, acho que é nesse ponto. É uma diminuição gradual a uma exposição continuada a ruído elevado. Então, tem que estar acima de 85 por 8 horas por dia, tá? Então, é uma perda gradativa. Então, se um paciente de 25 anos vier dizendo que teve uma PAI, o que você vai dizer? Mentira. Agora, se é um paciente de 69 anos, que já trabalha não sei quantos anos em qual empresa, aí pode ser verdade, tá? Ela é bem gradativa. Ela é sempre neurosensorial e ela é irreversível. E na maior parte das vezes ela é bilateral. Quase sempre ela é bilateral, né? Isso é muito importante, porque também muito na prova. E ela não vai progredir, mas também ela não vai melhorar. Tá? Então, todas essas doenças, menos as de pele e as psicológicas, né? Essas podem melhorar. Mas teve envolvimento com o quadro ontológico, teve envolvimento com o quadro respiratório, você é irreversível, vai ficar onde está, tá bom? Então é importante saber que a gente tem que afastar o trabalhador imediatamente, tem que realizar o encaminhamento necessário, o tratamento, notificar, né, a história da CAT, eu vou mostrar para vocês direitinho como é que é essa CAT, e encaminhar para a perícia médica. Então, essa aqui é a bendita da CAT. A única coisa que a gente tem que escrever nessa paciente do meio, que é o atestado médico. Então, a unidade que o paciente foi atendido, a data e a hora, houve internação, duração do tratamento, né, por saúde dele que ficou lá, deverá tentar afastar-se do trabalho, sim ou não? Descrição da natureza da lesão
Eram 2 médicos fazendo um procedimento cirúrgico. E aí, o cirurgião plástico e auxiliar. E aí o médico se suportou. Aí, a médica auxiliar pode preencher a carta toda? Sim ou não? Se ela do lado, ela viu, ela pode, no princípio, dizer o que foi que aconteceu. Né? Ela pode. Mas se não, ela pode não fazer. Mas aquela outra parte do atestado médico, ela tem obrigação de fazer. Quer dizer, obrigação assim, ela pode não fazer, mas qualquer outro médico pode fazer. Se ela não se sentir segura, é aquela história que eu falei para vocês na aula passada. As 2 formas que a gente tem para encaminhar a paciente para outra. Né? Então, eu estou inseguro, eu não sei fazer. Aí você pode passar para outra. Tá? Mas ela tem como fazer, ela tem. Tá? E do lado tem ali dizendo o númerozinho explicando. Depois, quando vocês levam o carro em aula, do lado tem dizendo cada campozinho aqui, ó, o que é, explicando o que acontece para ser preenchido. Tá? Então, saibam que essa parte do atestado obrigatória para vocês e a parte de cima, eles contam com silêncios. Né? Então, como é que a gente vai referenciar? Quando a gente está inseguro, quando a gente tem um quadro arrastado, a gente está tratando, meu Deus, não estou entendendo o que se trata, ou algum diagnóstico ambíguo, né? Então, o que a gente tem que fazer essa maldita dessa notificação compulsória? Então, aí tem acidente com exposição a material biológico, acidente de trabalho grave, como é de criança menor de 18 anos que entra nisso, cânceres relacionados ao trabalho, dermatose ocupacional são as mais difíceis, né? Lesão por esforço repetitivo, pneumoconiose, perda auditiva, que é a PAI, e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Para cada um desses, existe uma notificação específica. Tá? Então, aí ó, tem essa notificação específica. Para cada uma dessas categorias, ó, tem aqui, ó, sistema de informação, acidente de trabalho grave. Tá? Então, sempre vai ter uma descriçãozinha que já tem. Ou então vai ter PAI, ou então vai ter doença de pele. Tá? Existe uma notificação específica para cada um daqueles agravos que eu falei para vocês no slide de cima. Tá bom? E aí é só um resumo, tá, das coisas que eu mais vi que caíram nas provas de residência dos últimos anos. Campinas, Brasília, né? Então, quais as dificuldades da saúde do trabalhador? Crise financeira, falta de vontade política, modelo centrado na medicina individualista, tudo isso está com questões de marcação de vocês. Quais são as necessidades para se implantar uma saúde do trabalhador na atenção básica? É uma tarefa que tem que ser definida, né? Então, cada um tem um papel específico, tem que ter uma equipe capacitada. Então, se vocês não soubessem disso que eu estou falando, vocês não sabem capacitados, né? É difícil você estar capacitando sempre um profissional novo, uma vez que tem uma rotatividade muito grande de profissionais na atenção básica. Garantia de referência, garantia de acesso, quais são os princípios envolvidos na saúde do trabalhador, nossa, essa cara tão universalidade, gravidade, regionalização, as crianças decoram na véspera da prova de residência. Porque o médico curso, ele dá mais ou menos isso aqui também, esse resumo para vocês. Ações inseparáveis e articulares. Ali embaixo tem outra diquinha legal que fala aqui, ó. Acidente do trabalho, então, evento súbito ou agudo no exercício da atividade laboral. Acidente típico, enquanto eu estou fazendo o meu trabalho. Acidente de trajeto, residência do trabalho. Acidente devido à doença do trabalho, qualquer tipo de doença profissional peculiar que a gente listou lá em cima, tá? Entendidos? Ou não? Cuidado com os atestados. Mais uma vez, cuidado com os atestados, tá? Eu falei para vocês, essa médica trabalhava comigo, ela teve que ir no fórum 500 vezes, essa que fez o atestado do filho da agente de saúde, da técnica de enfermagem, e a técnica de enfermagem continua até hoje, linda e maravilhosa, trabalhando no posto. Então, mesmo que seja de um vizinho, de um primo, de um parente, vocês têm certeza absoluta que não vai acontecer nada. Tá? Então, sempre muito cuidado. Mesmo que aconteça caso rápido. Dá. Pelo quê? Não, mas aí é outra coisa. Mas aí é outra coisa. Por exemplo, o paciente está com conjuntivite, tá? Você comprovou. Ela está com a doença. Se ela for para a praia, aí é problema dela que ela está sendo negligente. Entendeu? Por exemplo, se eu venho trabalhar
foto, vai para a internet. Eu estou sendo o quê? Negligente. Então não é acidente de trabalho. Não, de jeito nenhum. É o problema daquela pessoa. Porque aquilo ali não foi ilícito. Agora, o paciente que diz que está com dor de barriga, que não está, e vai para a praia só porque naquele dia tinha que ir no fórum e não tinha nada registrado no prontuário, aí você se ferrou. Agora, vamos supor se esse cara vai se consultar. Esse cara do fórum. A doença mais fácil que tem para você pegar a deixada de dor de barriga é gênero. Porque não tem como você comprovar quantas vezes a pessoa foi no banheiro. Febre está ali, anemia está ali, cansaço está ali. Agora, idas no banheiro, não tem. Doutora, desde ontem eu vou 10 vezes no banheiro. Como é que vai calcular? Né? Então você teve um prontuário, você anotou, você deu 2 dias de fechado. Aí a pessoa não foi pro fora e tá andando na praia. Aí o cara vai falar com você, você fala assim, cara, não tem nada a ver com isso não, né? O cara veio, o pai é mentiroso. O processo é ele. Ele vê se consultou, se está com diarreia, está com tal hora, tudo isso existe no prontuário. Entendeu? Aí, o respaldo é seu, você está super mega respaldado. Não precisa, aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Ó, por exemplo, outro caso que aconteceu muito real. Foi mais médico. Foi uma e aí era naquela dos cubanos. Não sei se vocês lembram quando os cubanos vieram, né? Todo mundo saía muito de pau e tudo que os cubanos faziam. Eu fazia supervisão de um deles. E o que ela fez era bem acontecido. Ah, foi para trabalhar todo sol. Bom. Simplesmente foi rota 22, carro pesado, a rota não sei o que. Porque ele deu um atestado para o menino de 2 dias, né? E o menino se postou com ele com febre. E ele falou assim, olha, se você não melhorar, falou para mim, traz o menino de novo. Ele estava com febre, bateu no corpo. Aí, qual foi o processo do médico? Porque ele passou de pirona, albendazol, e com 4 dias o menino morreu. Passou a deixar de 2 dias, o menino morreu. O médico cubano, não é médico. Aí o que acontece? O menino foi lá, realmente, se consultou, estava com febre, estava com dor no corpo, ele deu a deixar uns 2 dias, e o menino foi para a UPA. Lá na UPA, ele não esperou ser atendido, fez o exame de sangue e voltou para casa. Olha só o que o menino fez. Voltou para casa. No que o menino voltou para casa, passou mais um dia todo de febre em casa. Né? E, enfim, o menino morreu. Só que na receita que o médico cubano tinha dado, tinha de pirona e albendazol para testar por 2 dias. O que o pobre cubano fez? Ele só não foi processado porque o prontuário dele estava belíssimamente escrito. Ele foi totalmente atendido. No final, tem sempre aquela doença da maçaneta. Não sei se vocês conhecem a doença da maçaneta. Não? É aquela que o paciente pega a maçaneta, pega embora. Epa, doutora, mas eu esqueci aquilo ali. Essa doença da maçaneta é clássica. Quando eles pegam a maçaneta, doutora, por que passa um remédio de verme? Que é para quando ficar bom, dá um remédio de verme. Aí estava lá, dipirona albendazol. Então, albendazol matou o menino, o médico cubano, e o menino morreu de leptospirose. O que o pobre do médico cubano poderia fazer no posto de saúde se a mulher fosse leptospirose? Nada, coitado, fez certo. Passou a aspirona, pediu para observar, e se piorasse, se preocupa. Tá certo. O que ele errou? De botar albendazol e não especificar. Tomar somente após melhora do quadro viral que ainda está esclarecendo. Colocar isso na receita. Só que no prontuário tinha. No prontuário tinha tudo bem definido. Então ele ia levar um processo terrível. Só não errou porque o prontuário estava bem justificado. Então tem muita experiência com isso. Como é que funciona o atestado? Tá? Até 15 dias você pode dar. Passou de 15 dias, esse atestado tem que ser levado para o INSS e aí já não é mais o empregador que vai pagar o salário do profissional. Aí já vai ser o INSS. Tá? Então você tem que ter muita certeza que aquela pessoa precisa de 30 dias de atestado. É um pós-operatório, ok? Né? É uma pessoa que fez uma cirurgia no fêmur, 60 dias, ok? Uma girectomia, 30 dias, ok? Porque você tem certeza como comprovar que aquela pessoa não vai estar bem antes de 15 dias. Mas se não for assim, não tenha mais de 15 dias. Ou não tenha mais de 7 dias. Ou não tenha mais de um dia. Tá? A única regra na medicina que é muito subjetiva é essa história do atestado. Tipo, o paciente está com febre,
posso dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Eu não quiser ter 15. Aí é uma droga, né? Porque aí vai muito de pessoa para pessoa, de médico para médico. Vai ter médico que vai dar uma declaração e vai ter médico que vai dar um atestado de 2 dias. Aí vai para cada um de vocês, tá? Como eu já atendi gente de tudo que é jeito, eu faço de um jeito na minha cabeça para botar a culpa no computador. Eu falo assim, olha, segundo as queixas que o senhor botou, no seu relatório deu 4 dias, pronto. O computador te deu 4 dias, é isso. Entendeu? Infelizmente, pelas descrições do seu quadro, só dá para dar 4. Porque senão, gente, às vezes, feriado é uma desgraça. Carnaval, Semana Santa, o super feriado começa quinta, segunda-feira o povo também não testar. É segunda-feira batata. Porque se o feriado começa quinta, todo mundo quer segunda vez fala. A doutora dá 3 dias, cara, vai lá, a doutora volta para 3 dias, isso é ruim, não aula, tá todo. Antigamente, quando era manual, a gente até perdia, mas agora eu tô aqui, ó, quer colocar, mentira. Mas eu digo, isso é a intenção da minha cabeça, entendeu? Porque a gente quase apanha várias vezes, né? Porque muito cuidado, isso aí é, isso que eu estou falando para vocês, a experiência prática de vida, não cai em prova não. Mas é o que acontece muito. Aí, até 15 dias, o empregador passou de 15, aí já é o INSS. E aí qual é o problema da droga do INSS? E que acontece também muito. Passa o tempo, aí você liga para o INSS, tá? O INSS vai marcar um agendamento com você depois do tempo que tu já ficou bom. Entendeu? Então, nesse período que você ficou no limbo, nem vai ter nada. Nem lá nem cá. Porque o empregador não vai pagar, né? E o INSS é só outra coisa. Então, normalmente, o que acontece? Eu chego para o paciente e a gente dá o atestado de volta. E aí você pode fazer até se esse plano de estado final está apto a retornar ao trabalho. Entendeu? Porque ele volta, ele sabe que ficou bom, ele sabe que aquilo ali do INSS vai vetar, né? E aí você já começa a trabalhar, já começa a ganhar o dinheiro dele normal, porque o INSS vai ser agendado para 6 meses. Eu tive um paciente uma vez, pode contar só mais uma história, né? Teve um paciente, tudo verdade, teve um paciente uma vez que chegou no posto querendo ser encostado, porque tinha sido atropelado. Olha só, doutora, eu fui atropelado semana passada, de manhã, por um ônibus. E aí a minha mão ficou com dificuldade, né, de mexer, e aí eu quero me encostar no trabalho. Tá certo. Semana passada, de manhã, o ônibus atropelou, tá bom. Foi lá no Jopés e foi. E aí, o que aconteceu? Estruturou, a mão ficou assim. Aí tem lá no laudo do Jopés. Não resolveu tendão, nervo, nada. Só a perna ficou um pouco mais assim. Trabalha de quê? Não, eu trabalho em serviços gerais, não sei o que e tal. Eu falei, tá, mas tipo, é esquerda. Eu falei, mas no direito, o troço tá assim, eu já pensei estranho, né? Aí, enfim, mas botei desse jeito, né? Eu tinha visto. E mandei, o resto de prova, né? Nisso passaram-se, sei lá, 8 meses, 9 meses, aí depois uns 10 meses ela voltou de novo. Doutora, eu vim pedir meu negócio do INSS, porque eu já passei tudo que é médico, o INSS sempre nega, INSS é uma droga, aí eu vou pegar a história dele. Ele foi trabalhar, ele atropelou o ônibus. Domingo de manhã, morro de pura cachaça. Cachaça total. Domingo de manhã, só trabalha segunda-feira. Como eu falei, mas por que empresa de ônibus também não tinha esse valor? Porque eles se jogam no ônibus. Não, não fez não tinha isso. Domingo de manhã, não teve perda. E não foi trabalhar esse tempo todo, esperando o INSS. E o empregador não estava pagando. E ele queria receber retroativo do INSS. Eu falei, filhinho, acorda pra vida. Mas, não tem jogada toda, essa nova não está preparando de nada. Juro por Deus que ele falou isso. Então, assim, só o que tem no Brasil é gente querendo postar. A coordenadora do INSS do Brasil é minha amiga de turma, uma das minhas melhores amigas na vida. E é psiquiatra também. Ela disse que o povo aluga a muleta. O
povo estuda e olha como é uma pessoa com catatonia para chegar na hora do médico do trabalho e fazer. Agora, hoje em dia, o laudo não sai na hora. Na época que ela trabalhava à frente e o laudo saía na hora, já teve paciente, o computador não era assim. O computador da nossa época era uma cabeção assim. O paciente levantou o computador e jogou na boca dela. Você dizia, infelizmente, você não está segurado. Eles conseguem, pelo INSS, saber toda a rotatividade que você tem. De carteira de motorista, do seu cartão de crédito, se você vai comprando ou não. Então, por exemplo, paciente que diz que é cega, tirou a carteira de motorista. Eu tenho muito cuidado. Então vamos lá, trabalhador, para ser doenzinhas para trabalhar alguém. Saiam dessa aula com uma única coisa aprendida: cuidado. Cuidado quando eu tiver. Qual vocês acham que é? Ou túnel aqui, o túnel dos Estados Unidos. Hã? Normalmente, ou sim, mas sempre que tiver gânglios, opacidade nodular, trabalhador com mais idade, já com mais 40 anos, sempre zika, tá? Sempre, 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 sempre. Deditato. Agora eu vou para minha casa para fugir, pelo amor de Deus. Se eu cair na cama, não é problema meu. Né? Acho que essa é a questão da única. Certíssimo, lá no fundo eu ouvi você falando baixinho. Gente, vocês estão na dúvida dessa? Qualquer médico faz. Qualquer médico, tá? Você vai dar um encampo. E teve um altíssimo índice de erro. Ela foi altíssimo índice de erro dela. Agora vocês não é não, né? Deus é mais. É a letra D. Tá? Então, qual é aqui causa perda, redução do trabalho, análise do exemplo, redução do trabalho. Doença degenerativa, Deus do céu, idade do corpo. Né? Doença que não produz capacidade também não. Né? Acidente decorrente da imprudência do acidentado no ambiente de trabalho também não, sua imprudência é problema seu, né? E aí, negligência. Prontinho, amores, aula acabada na cadeia. Dúvidas? Quer saber mais dúvidas sobre a testada dessas coisas? Tá. Até 12 horas. Por isso, Kátia é isso. Ele pode morrer até 12 horas no acidente. E você tem que preencher a Kátia falando isso. Não, vamos supor,
após as 12 horas, entendeu? Então, se o programa morreu depois das 12, você tem que colocar, né? Por isso que o empregador, ele fica protelando isso, para que o tempo você fique sem saber e passe das 12, entendeu? Porque passando das 12 deixa de ser grave. É isso, entendeu? Então, o empregador é que não quer que seja preenchida a nova caixa. E em toda empresa existe isso, né? Uma empresa que recebe, você é assalariado, né? Qualquer empresa tem que ter esse papel, né? Em qualquer local tem um papel desse, porque ele é preenchido para essa caixa, não é qualquer pessoa. O médico vai preencher, aí qualquer médico também, fazendo por saúde, fazendo aquilo privado. Mas o empregador ele tem que passar as coisas. Hoje em dia não tem mais em papel impresso, a gente imprime o programa, entendeu? Mas tem. E as fichas de notificações, lembrem-se, tem um nome específico de cada notificação. É igual, notificação para venda, notificação para testemunha, tem um nome específico, não é uma coisa geral, tá? E tem que ser notificado porque a empresa que é muito notificada, muitas vezes ela fecha